E a gente já abre essa edição, claro, falando sobre esse episódio da mulher que foi arrastada por 1 quilômetro na Marginal Tietê, um caso chocante, tudo por conta de ciúmes. De acordo com as informações da polícia, o ex-namorado teria visto a mulher conversando com um outro homem depois de sair de um bar, e aí ele tomou a decisão de atropelar e depois arrastar essa mulher por 1 quilômetro. Assim, é um caso lamentável, mano, de ciúmes, uma barbárie dessa. É chocante, David. E a mulher, a Tainara Souza, que tem 31 anos, mãe de 2 filhos, está em estado grave no hospital. E a informação é que ela precisou fazer a amputação das 2 pernas abaixo do joelho. Tamanha a gravidade da agressão. As imagens são realmente extremamente chocantes. É uma cena assim de barbárie. Eu acho que o programa hoje está recheado de casos onde nós vemos um machismo verdadeiramente tóxico, doentio, que chega a ser criminoso num caso como esse, absolutamente chocante, que esse cara precisa ficar preso para o resto da vida. Nós estamos falando da Tainara Souza Santos, de 31 anos, ela que tem 2 filhos, teve as pernas amputadas por conta dessa agressão. As imagens realmente são chocantes, assim, claro que a gente vai deixar de exibir, porque até em respeito à vítima, mas o agressor, né, que foi o responsável por essa ação, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, ele foi encontrado pela polícia na Vila Prudente, aqui na capital paulista, num hotel. Ele reagiu e acabou sendo baleado após essa detenção. Ainda tentou fugir dos policiais. Ainda há pouco estava conversando com um dos delegados responsáveis pelo caso, né, do 73DP. Ele disse que houve, então, essa reação, por isso que os policiais precisaram contê-lo com um tiro. Mas uma barbárie, assim, que... Tiro no braço, né, David? Um tiro no braço. E ele, enfim, encontra-se vivo e está preso, né? Ainda bem que foi detido, né, Mari Cantarelli? Ainda bem que foi detido, mas não tem nem como a gente não relacionar, né, David? Trouxemos aqui já um destaque, vamos entrar mais pra frente no assunto também da prisão do Thiago. Mas o que a gente tá vendo aí, né? Homens que extremamente inseguros, ressentidos, e esse movimento triste, né, do homem contra a mulher, violentando a mulher, seja por ciúmes, né, seja por qualquer motivo. No caso do Thiago aí, por conta de ela ter eventualmente aí se negado a ter relações com ele, relação sexual com ele. Então, é muito preocupante. O que a gente está vendo é a manifestação clara, né, do machismo, do feminicídio, ou da tentativa de feminicídio, no caso aí dessa moça que perdeu as 2 pernas. Uma vergonha. E a gente tentar entender aí por que, por exemplo, essas pessoas estão soltas, né? Por que precisa ter a reação contra a polícia, para que a polícia também decida reprimir ainda mais um agente como esse menino de 26 anos aí que arrastou essa mulher de carro. Já não é suficiente o que ele fez, não foi suficiente ele ter arrastado uma mulher, né, e feito com que essa mulher perdesse as 2 pernas para que ele fosse preso. Ele ainda afronta a polícia para que aí sim a gente tenha uma medida mais dura. Acho que a Lu também tem alguma coisa para acrescentar aqui, Dave? A gente está falando do Douglas Alves da Silva, de 26 anos, Luciano. E tem mais uma tragédia que aconteceu na sexta-feira no Rio de Janeiro. Nós tivemos uma professora e uma psicóloga que foram assassinadas no Cefet por um colega de profissão. Então nós não estamos falando aqui de tragédias isoladas, e sim de fenômenos recorrentes, numa sociedade que ainda naturaliza o homem exercer esse poder da força, da violência contra as mulheres. E aqui nós temos que falar que no Brasil, a lei do feminicídio, ou seja, o feminicídio se tornou crime desde 2015. E o Brasil, a cada ano, bate recordes em assassinato de mulheres por crime de ódio. Somente no ano passado, nós tivemos 1.492 mulheres vítimas de feminicídio. E essa é uma curva em ascensão. Nós estamos falando aqui de 3 casos que vieram a público, que foram noticiados pela imprensa, de relatos chocantes. Mas por essas estatísticas, 4 mulheres são assassinadas por dia no nosso país. Então, enquanto nós tivermos casos como o Thiago Schultz, que foi gravado pela namorada numa agressão
tentativa de estupro, naturalizando falas como "você não pode me negar". Isso mostra que a sociedade ainda está naturalizando violências contra as mulheres. Então nós precisamos sim fazer igual a Itália. Itália tipificou o feminicídio prevendo a pena de prisão perpétua. Nós até comentamos um programa aqui sobre a questão da prisão perpétua no Brasil. A misoginia tem projetos de lei no Congresso. O Tarcísio defendeu esses dias, né? Tipificando a misoginia como crime de ódio. E não dá para você ter um vídeo como o Calvo da Campari e ele vai para uma audiência de custódia e sai livre. Isso é... Que justificaria, né, o relaxamento Calma que a gente prisão, não vai adiantar a pauta, a gente vai falar, explorar mais esse tema. Sim, mas eu estou só pegando exemplos que todos têm uma interseção, David, que é exatamente essa cultura de naturalização desse comportamento masculino de achar que a mulher é propriedade. De ao ter uma rejeição e acreditar que eu posso arrastar a minha ex-namorada que me rejeitou pelas ruas com o carro. De falar, olha, você não pode me negar, que seja um beijo. Isso mostra exatamente como que a sociedade reage frente a esse tipo de comportamento. Então precisa de ter sim uma punição e ela tem que ser uma punição devida, grave, para que realmente sirva de caráter profilático e isso não aconteça mais. Inclusive... Perdão, desculpa, João, mas acho que o menino jovem, né, David, 26 anos, quer dizer, a gente tá falando… Que tipo de formação a gente tá dando para os nossos meninos, garotos? Eu sou mãe de um menino e penso sempre nisso, né? Como é que a gente cria homens melhores, que consigam construir a sua autoestima de uma forma sólida, que consigam criar vínculos afetivos, respeitosos, que não caiam nessa pressão, porque essas pessoas, elas estão se juntando em grupos, que a gente está vendo aí manifestação dos chamados Red Pills, dos incels, que são os homens que por uma questão de ressentimento, por ciúme, por insegurança, acabam se juntando. Esse Tiago é um que se apresenta como coach de masculinidade, né? E que aí começa a trazer esse discurso de ódio contra a mulher para justificar os seus anseios, para justificar as suas inseguranças e incita a violência contra a mulher. E aí, pessoas de 26 anos acabam cometendo crimes como esse que a gente está comentando aqui, né, David? Então, é muito triste e o que a gente tem que também ter atenção é de como é que nós estamos criando os nossos homens, os nossos meninos, né, como sociedade, né, para que a gente evite que esse tipo de coisa aconteça mais ainda. Mari, tá surgindo. E eu vou mais além, não só na parte da socialização, da criação, mas também da atuação do judiciário. Somente em 2023, estamos falando de 2 anos atrás, que o Supremo entendeu por inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Ou seja, até então, você matar, você agredir por ciúme era justificável. Tem 2 anos que o Supremo falou, olha, essa tese ela é inconstitucional. Então, esse é um papel das mães, dos pais, ou seja, um papel da sociedade, mas também do Estado de proteger a maioria da população, porque as mulheres são a maioria da população brasileira que estão desamparadas.